Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Que bom estarmos juntos aqui para adorarmos ao Senhor Jesus, para louvarmos aquele que é o Senhor das nossas vidas, o único Senhor, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que nos trouxe a salvação, que através dele nós somos salvos. Através do sacrifício de Jesus nós somos salvos. Isso parece tão simples, não é mesmo? Mas é tão maravilhoso quando nós entendemos de fato que através do sacrifício de Jesus, através do sangue de Jesus, nós fomos redimidos, os nossos pecados foram perdoados e por isso nós temos a salvação. Eu gostaria de dar continuidade ao tema que nós estamos estudando. É um tema maravilhoso, um tema que nos desafia, que nos leva a uma reflexão, a um desafio de reflexão. Um tema muito especial que diz respeito à vida individualmente falando de cada um de nós. E ela precisa fazer parte da nossa vida. Essa palavra, essa expressão tão simples, ela precisa fazer parte da minha vida, da sua vida, de você que está aqui nessa noite, presencialmente, de você que está em casa também. Precisa fazer parte da sua vida, essa palavra tão simples. Precisa fazer parte da vida da igreja local. Hoje eu gostaria de falar sobre discipulado. Nós vamos entender o que significa ser discipulado. Nós vamos entender o que significa essa palavra. E como isso traz custos para a nossa vida. O quanto custa ser discipulado por Jesus? O quanto custa eu andar com Jesus? O quanto custa eu servir a igreja? O quanto custa eu ser um discípulo de Jesus? Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 6, verso 12. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Esse texto aqui, a minha voz está falhando hoje, então às vezes provavelmente eu vou tossir algumas vezes, mas fica tranquilo, já fui ao médico, não é Covid, é apenas uma inflamação na minha garganta. Muito bem, esse texto nos fala o que Lucas narra algo muito especial aqui, ele nos diz que se Jesus se retira para um lugar ermo, para um lugar de solitude, para um lugar de solidão, para as montanhas, a fim de orar a Deus. Lucas nos diz que Jesus dava muita importância a essa questão da oração. Jesus, sendo filho de Deus, sendo o próprio filho de Deus, dava muita importância. Para ele isso era muito importante, a questão da oração. Jesus passou a noite inteira vigiando em oração. Nós podemos ver nos relatos também dos evangelhos e também de Lucas, o quanto, por mais de uma vez, Lucas fala que Jesus havia se retirado a um lugar distante, a um lugar longe das pessoas, para ter um tempo com Deus Pai. Jesus separou pessoas do meio de outras pessoas. Porque Jesus não queria que eles continuassem no meio de outras pessoas.
Provavelmente, quando Jesus escolheu aquelas 12 pessoas, eles estavam no meio de outras pessoas que seguiam Jesus. Eles faziam parte de um grupo de pessoas que seguiam Jesus. Essas pessoas que Jesus passou a noite inteira orando, elas faziam parte de outro grupo também, que também seguia Jesus. Mas presta atenção, Jesus não queria que eles andassem ou continuassem andando no meio daquelas outras pessoas. Então Jesus separou aqueles 12 homens com propósitos específicos para andar com Jesus. Durante essa longa noite de oração, quando Jesus estava vigiando em oração, a noite inteira Jesus estava orando, provavelmente Jesus apresentou individualmente todas aquelas pessoas diante de Deus. Jesus provavelmente apresentou nome por nome, o nome de cada um deles diante de Deus. Para então o separar da multidão, ou separar do grupo de pessoas que eles andavam para andar com Jesus. Porque Jesus não queria que eles simplesmente seguissem Jesus junto com as outras pessoas. Por isso Jesus separou esses 12 homens, com propósitos específicos. Meus amados, esses homens andariam com Jesus durante aproximadamente 3 anos e meio, e seriam discipulados por Jesus durante 24 horas por dia. Eles comeriam com Jesus, eles dormiriam com Jesus, eles caminhariam com Jesus, eles fariam tudo que Jesus, fariam todas as coisas ao lado de Jesus. Jesus era excelente em tudo o que fazia. Jesus é perfeito em tudo o que faz. Jesus também era perfeito naquela época em tudo o que fazia. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, é ou não é? E quando nós dizemos que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, nós dizemos que Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas Jesus escolheu homens. Jesus escolheu homens imperfeitos para andar com Ele. Homens que, se você olhasse, você poderia dizer, não vai dar certo. Desmontou, mas não faz mal. Não vai dar certo. Aos nossos olhos, nós olharíamos para aqueles homens, para aquelas pessoas, nós diríamos, não vai dar certo. Jesus escolheu homens imperfeitos para andarem com Ele. Esses homens ouviriam coisas que nenhum outro homem, que ninguém naquela época ainda ouvia ou teria visto. Esses homens experimentariam coisas maravilhosas que nenhum outro homem ainda havia experimentado. Esses homens veriam e ouviriam coisas que nenhum homem ainda teria visto ou ouvido. Eles teriam experiências com o próprio Filho de Deus, como nenhum outro homem ainda teria experimentado. Esses homens foram privilegiados por terem sido escolhidos por Jesus, para andarem com Jesus. Mas havia um preço por isso. Havia um preço por ter sido escolhido por Jesus. Eles precisariam abandonar a sua vida, a sua família, os seus afazeres, os seus negócios, os seus planos, os seus projetos, para andarem com Jesus, para serem discipulados por Jesus, para serem ensinados por Jesus. Havia um preço, meus amados, por seguir Jesus. O preço de ser discipulado por Jesus. Você já pensou sobre isso? Que há um preço por seguir Jesus. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, o quanto custa ser um discípulo de Jesus. O quanto custa você ser separado das pessoas, do conjunto de pessoas que seguem Jesus, para andar mais perto de Jesus. Quanto custa isso? E nessa noite eu gostaria de direcionar a nossa conversa nesse sentido, sabe? De quanto custa ser um discípulo de Jesus.
Qual é o custo disso, de nós sermos separados e andarmos perto de Jesus? Para ouvirmos a voz de Jesus, para experimentarmos as coisas de Jesus, para ouvirmos coisas de Jesus, para sentirmos coisas de Jesus, para caminharmos com Jesus. Quanto custa? Abra sua Bíblia também em Lucas capítulo 14. (14, 25), vamos ler até o 35. Amém? Todos acharam? Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, ou seja, sem sabor, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o montouro, ou seja, para estrume, para esterco. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Alguém me disse certa vez, eu nunca mais consegui esquecer isso: Fábio, para todas as coisas nesse mundo existe um preço. E se você quiser chegar a lugares onde quase ninguém chega, você vai ter que fazer coisas que quase ninguém faz. O preço de seguir Jesus. Geralmente, quando nós falamos sobre custos, talvez a primeira coisa que nos vem à mente é o quê? É que nós vamos ter que mudar algumas coisas na nossa vida. Vamos ter que tomar algumas decisões importantes que vão mudar a nossa vida. Decisões nos levam a custos. Quando nós tomamos decisões, essas decisões têm um custo. O custo de nós tomarmos decisões. Toda decisão que nós tomamos geralmente é baseada em cálculos. Geralmente, quando nós vamos tomar alguma decisão, nós calculamos antes. Cálculo de quanto vai custar essa decisão. Não sei se você pensa sobre isso, mas é importante. Muitas pessoas, quando precisam tomar decisões em suas vidas, é necessário que se medite sobre as condições daquelas decisões. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso calcular o quanto essa demanda que eu acabei de assumir vai custar para mim. O quanto isso vai custar financeiramente para mim. O quanto isso vai custar de tempo para mim. Para ver se eu vou conseguir dar conta das demandas, dos compromissos que essas decisões vão ter na minha vida. Eu preciso fazer esse cálculo. Um exemplo bem prático é quando você vai fazer uma viagem longa. Primeiro você vai ter que calcular se você vai ter dinheiro suficiente para passagem de ida e volta. Você vai ter que calcular se você vai ter dinheiro para se manter nessa viagem.
Você vai ter que calcular se você vai ter saúde suficiente para aguentar essa viagem longa. E se você vai ter que calcular se você vai ter tempo suficiente para cumprir todo o seu planejamento de viagem. Outro exemplo bem prático é quando você vai fazer um curso técnico ou você decide fazer uma faculdade. Você vai ter que sentar e pensar, puxa, será que eu vou ter dinheiro para pagar as mensalidades até o final do curso? Você vai ter que calcular se você vai ter tempo disponível para se dedicar, com tempo de qualidade para os estudos, para que você possa usufruir do melhor desse curso, dessa faculdade. Você vai ter que calcular se isso realmente é importante para você, para que você não chegue na metade do curso e você desista. Daí você vai ver o quanto custa uma decisão errada, sem cálculo, sem pensamento, sem planejamento. Porque na nossa vida, amados, existem decisões que mudam a nossa vida, que transformam a nossa vida. Nós também fazemos cálculos não somente sobre decisões materiais, mas também calculamos a respeito das nossas decisões que trazem implicações não somente materiais para a nossa vida, mas na questão espiritual. Porque as decisões espirituais que nós tomamos hoje, elas vão ter implicações no futuro, sim. Elas vão ter implicações no futuro, sim, para a nossa vida. Nós precisamos entender que todas as nossas decisões aqui nesse mundo, decisões que nós tomamos no momento da nossa vida, no contexto onde nós estamos, do contexto que nós estamos vivendo nesse momento, vão ter implicações, sim, para o nosso futuro, na nossa vida espiritual. Não somente decisões, os cálculos que nós fazemos referente às nossas decisões, de coisas que nós vamos comprar, de coisas que nós vamos adquirir, mas também no que se refere ao que nós chamamos de mundo espiritual. Precisamos calcular os riscos, os perigos, as perdas, os ganhos das nossas decisões. Precisamos refletir constantemente sobre esse assunto. E o texto que nós acabamos de ler, de Lucas capítulo 14, verso 35, 25 a 35, ele trata exatamente disso. Esse texto que nós acabamos de ler, de Lucas, ele trata exatamente isso, sobre quanto custa as nossas decisões, quanto custam as nossas decisões. E que as nossas decisões que nós tomamos no campo espiritual, elas vão, sim, refletir na nossa vida no futuro. E por isso nós precisamos calcular. Precisamos sentar, pensar e calcular se nós vamos dar conta das demandas em relação a essas decisões. E exatamente sobre isso. Como eu falei, não somente custos de algo material, mas o custo de algo espiritual. Nós precisamos entender o quê? Que o custo, ele não envolve só das coisas materiais, daquilo que nós vamos comprar. Eu não sei se você, quando você vai fazer as compras, sai as compras, você calcula. Aí você vai passar o teu cartão. Lá por 10 vezes. Mas é necessário um cálculo se durante esses 10 meses você vai ter condições financeiras para bancar isso que você comprou. Assim é na nossa vida espiritual também. Todas as nossas decisões que nós tomamos aqui, na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento íntimo com Deus, vai exigir de nós demandas, vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós sacrifícios. Existe um custo, sim, meus amados, naquilo que diz respeito ao campo espiritual. Então nós já sabemos o que é custo.
O custo é quanto isso vai demandar da minha vida, o quanto isso vai requerer da minha vida, as minhas decisões. O quanto as decisões que eu tomo na minha vida espiritual vão requerer de mim. O quanto isso vai afetar a minha vida. O quanto isso vai transformar a minha vida. O quanto isso vai mudar a minha agenda. O quanto isso vai refletir dos meus planos, dos meus projetos de vida. Ok, sabemos o que é custo, Fábio, mas o que é discipulado? Às vezes nós temos um entendimento de que discipulado, puxa, eu vou discipular você, Silvio. Aí nós vamos pegar um livrinho, aí nós vamos tomar um café durante uma vez por semana, durante 1 hora, e eu vou passar as lições para você, tchau e bênção, bora. Também é isso, faz parte. Mas discipulado é muito mais do que isso. É vida na vida. É caminhar junto, é orar, é ler a Bíblia junto, é se preocupar uns com os outros, é dedicar tempo. Podemos dizer que a Bíblia, meus amados, ela se refere a discipulado de 2 maneiras. Primeira delas, a Bíblia faz uma distinção sobre discipulado em 2 tópicos mais importantes. Ou seja, a primeira, uma distinção entre discipulado do ato de seguir Jesus. A Bíblia trata, em primeiro lugar, do ato de nós seguirmos Jesus como um discipulado para a minha vida, para a sua vida. Ou seja, quando eu caminho com Jesus, eu vou ser discipulado por Jesus, pela palavra de Deus. Em segundo lugar, ele fala da distinção do discipulado como um ato de ensinar pessoas a seguirem Jesus. Eu sou discipulado quando eu sigo Jesus. Eu sou discipulado quando eu tenho o ato de ensinar pessoas a seguir Jesus. Mas ainda ficamos pensando em algo tão importante. O ato de seguir, o ato de ensinar pessoas a seguirem Jesus pressupõe necessariamente o ato de seguir Jesus. Pessoas que ensinam pessoas a seguirem Jesus, mas não seguem Jesus, não podem ensinar pessoas a seguirem Jesus. Qual é o custo do discipulado do ato de seguir Jesus? Existe um custo, meus amados, quando nós decidimos seguir Jesus. Quando nós decidimos sair do meio da multidão e seguir Jesus. Existe um custo. E isso precisa estar muito claro para a nossa vida. E não há nenhuma maneira de nós escaparmos disso. Porque, como eu falei, todas as nossas decisões, elas vão exigir de nós um custo. Então, qual é o custo do discipulado do ato de seguir Jesus? Nós podemos dividir em 3 pontos principais. Primeiro deles, um certo tipo de amor. O ato de seguir Jesus vai exigir de nós um certo tipo de amor. O ato de seguir Jesus vai exigir de nós um certo tipo de sofrimento. O ato de seguir Jesus vai exigir de nós um certo tipo de desapego. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses tópicos. Talvez na nossa vida, se faltar algum desse tópico, amor, sofrimento e desapego, talvez nós seríamos como que desqualificados para andarmos com Jesus. Porque, como eu falei, existe um custo. Amar a Jesus sobre todas as coisas. Sofrer por Jesus. Nos desapegarmos das coisas desse mundo por Jesus.
Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou falando disso, ou melhor dizendo? Olha o verso 26. Como ele termina? Não pode ser meu discípulo. E o 27, como ele termina? Não pode ser meu discípulo. O 33, como ele termina? Não pode ser meu discípulo. Nós podemos perceber aqui, nesse texto, nisso que eu falei, as indicações de que Jesus, nesse discurso, está definindo quem pode segui-lo e quem não pode. O texto que nós acabamos de ler, meus amados irmãos, ele é como Jesus estivesse definindo quem pode seguir Jesus, quem pode segui-lo e quem não pode segui-lo. Olha, se você quer vir após mim, se você quer me seguir, então você não pode mais fazer o que der na sua telha. Você não pode mais fazer isso ou aquilo outro. Se você quiser me seguir, você não pode mais fazer todas as coisas que der na sua cabeça. Sabe por que não pode? Porque existe um custo. Senão você não pode ser meu discípulo. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Isso representa o custo de um discipulado, de nós andarmos com Jesus, de nós caminharmos com Jesus. Mas antes de nós entrarmos propriamente dito nesses 3 pontos que são importantíssimos para a nossa vida, eu gostaria que, junto com você, dá uma olhada no contexto daquilo que Lucas está nos descrevendo. Eu acho muito importante nós entendermos o contexto que está sendo falado isso, para nós, assim, de verdade, nós entendermos os 3 pontos importantes: amor, sofrimento e desapego. Aí o verso 25, ele nos fala o quê? Vamos lá. Grandes multidões o acompanhavam. Aqui nós podemos ver, então, uma mudança no discurso de Lucas. Lucas agora, então, descrevendo nesse texto, nós podemos perceber que mudou o foco. O foco agora não está mais na casa dos fariseus, dos saduceus. O foco agora não está mais no que eles estavam tentando pegar Jesus em algum tipo de contradição. Não, o foco não está mais nos líderes religiosos. O foco agora está nas multidões. Nesse grupo de pessoas que estavam seguindo Jesus. Nesse grupo que estava caminhando, estava seguindo Jesus. Eles estavam caminhando, eles estavam seguindo Jesus. E daí? Está tudo certo. Eles estavam seguindo Jesus. E muitas pessoas seguiam Jesus. A Bíblia descreve vários textos onde fala muitas pessoas estavam seguindo Jesus, e essa era uma multidão que Lucas também nos descreve aqui. Lucas nos descreve essa multidão que estava seguindo a Jesus. Mas aí, quando nós prestamos atenção naquilo que Lucas está falando, é interessantíssimo nós observarmos que uma multidão são pessoas que buscam suprir suas necessidades de uma maneira anônima, querem ficar escondidas no meio de outras pessoas. Eles estavam seguindo Jesus. Fábio, eles estavam seguindo Jesus, cara. As pessoas, essa grande multidão estava seguindo Jesus. Pessoas, um grupo de pessoas, um conjunto de pessoas que seguiam Jesus. Que olhavam para Jesus, que viam Jesus, que ouviam Jesus, que seguiam Jesus. Hoje é isso que nós poderíamos chamar de um cristianismo descompromissado, sem nenhum custo a pagar, sem nenhum preço a pagar. Mas como assim, Fábio? Eles estavam seguindo Jesus. Como nós poderíamos definir essa multidão? Porque uma multidão não tem rostos. Uma multidão não tem identidade. Uma multidão não tem compromissos.
Uma multidão não tem nomes. Uma multidão é o que nós poderíamos dizer que eles operam numa zona neutra. Eles seguem Jesus. Ok? Eles seguem Jesus. Eles veem Jesus, eles ouvem Jesus, mas eles são uma multidão. E Jesus começa a se preocupar com essa grande massa de pessoas que são anônimas, que não têm nomes, que não têm rostos, que não têm identidade, que não têm compromisso, que não há nenhum custo para elas seguirem Jesus, mas elas seguem Jesus. Elas seguem Jesus. Entenda que seguir Jesus não é necessariamente estar no meio da multidão. Seguir Jesus não é estar no meio de uma multidão de seguidores de Jesus. E se eu disser para você que você precisa oferecer um rosto? Você precisa dar o teu nome. Você precisa se identificar com Cristo no meio das outras pessoas. Você precisa se identificar com Cristo individualmente. Você precisa sair do meio da multidão, ela se torna atrativa para um tipo de pessoa. Seguir Jesus no meio da multidão se torna atrativo para um tipo de pessoa. Para quem quer viver seguindo Jesus sem comprometimento. Para quem quer viver no meio da multidão que segue Jesus, ok, mas não quer se comprometer. Porque no meio da multidão, o descompromissado pode se fazer presente sem estar necessariamente presente. No meio da multidão, ele pode estar presente sem se envolver com nada, sem se engajar com nada, sem ter compromisso com nada, sem custar nada para ele, mas ele então segue Jesus. Ele segue Jesus, ele caminha com Jesus, ele caminha ao lado de Jesus no meio da multidão. Ele segue Jesus. Ah, Fábio, eu não quero mais me envolver com esse negócio de igreja, sabe? Puxa, eu já me envolvi tanto com isso. Já me frustrei tanto com isso, já me machuquei tanto com isso. Agora, sabe o que eu quero fazer? É entrar na igreja quando o louvor está terminando e antes da bênção final. Eu quero seguir Jesus nesses termos. Eu quero seguir Jesus de longe. Mas eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus, Fábio. Qual é o problema? Viver na multidão é algo que talvez que se torne confortável. Sabe por quê? Porque no meio da multidão você não precisa dar contas das suas decisões. Você não precisa prestar contas dos seus pecados.
Você não precisa prestar conta daquilo que você faz, porque é apenas uma multidão. Você não tem rosto, você não tem identidade, você não tem compromisso, você não tem custo nenhum, mas você segue Jesus no meio da multidão. Mas sabe de uma coisa? E aí vem Jesus e vai te incomodar. Jesus mira você, lá, no meio da multidão. E Jesus está preocupado com você. Jesus olha para você e fica preocupado com a tua vida. Jesus fica preocupado com aquilo que você está vivendo, da maneira que você está vivendo, como você está vivendo. Jesus está preocupado com você, com a tua vida, com o teu proceder. Jesus está preocupado onde isso vai te levar. Jesus está preocupado. Jesus está preocupado com o teu conforto. Eu creio que uma das coisas que mais nós gostamos como seres humanos é de conforto. É ou não é? Ah, como a gente gosta de conforto. Sabe o que é conforto? É suicídio assistido. O teu conforto é a maneira pela qual você encontrou um recurso de seguir a Jesus no meio da multidão, mas nos teus termos, não nos termos de Jesus. Aí você tapa os teus ouvidos, você tapa os teus olhos, você fecha a tua consciência, você tranca num cofre de aço e concreto, e você se fecha para as coisas que Jesus está falando, para aquilo que Deus quer falar ao teu coração, mas você segue Jesus no meio da multidão. Ah, não, eu quero seguir Jesus, mas nos meus termos. Eu sigo Jesus, mas nos meus termos, segundo aquilo que eu acredito, segundo aquilo que eu vejo que é seguir Jesus. Mas Jesus começa a se incomodar com isso. Jesus começa a olhar para você e começa a se preocupar com isso. Jesus está preocupado com você. E essa mensagem dessa noite vem nesse sentido, queridos. A mensagem dessa noite vem para te incomodar, para te cutucar. Você já viu alguém dormindo tranquilo e serenamente? Uau! Aí você vai lá e começa a cutucar. Ei! Não sei se você já foi cutucado assim, quando você estiver dormindo. Ei, acorda! Acorda! Com certeza, se você fizer isso, o cara que estiver dormindo vai levantar muito irritado contigo. E a mensagem vem nesse sentido, queridos, de cutucar você, de incomodar você. A mensagem dessa noite vem não para trazer tranquilidade, mas para te incomodar, para tirar o teu sossego, para perturbar você. Porque Jesus não vai permitir que você fique ali. Jesus vai te incomodar, Jesus está te incomodando. Eu não quero que você saia daqui dessa noite dizendo, puxa vida, é verdade. O que aquele cara falou é verdade, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar a minha vida. Uau, aí você cutuca a tua esposa, e diz, nós temos que mudar, hein? Temos que mudar de vida. Viu o que aquele cara falou? É certo isso. Eu não quero que você saia daqui desse jeito. Eu quero que você saia daqui perturbado. Eu não quero que você durma nessa noite. Eu não quero que você trabalhe amanhã. Aliás, eu quero que você trabalhe amanhã incomodado com isso. Eu quero que isso te incomode a tal ponto de tirar o teu apetite, de tirar o teu sono, de tirar o teu sossego. E essa mensagem vem para cutucar você. Você que está dormindo, você que segue Jesus no meio da multidão, essa mensagem vem para incomodar você, para cutucar você, para acordar você. Porque Jesus está preocupado da maneira que você está vivendo. Você está seguindo Jesus no meio da multidão. Isso não é seguir Jesus.
Isso não é ser discipulado por Jesus. Existem algumas coisas importantes que Jesus está falando. Jesus vem dizer, eles precisam saber dos termos que estão inseridos no ato de seguir a Jesus. Você precisa saber que você não pode seguir Jesus nos seus termos, segundo aquilo que você acredita que é seguir Jesus. Ser discipulado por Jesus não é você engajando a sua vida na multidão. Seguir Jesus não é você encaixar Jesus em algum momento da sua agenda. Seguir Jesus não é você planejar tudo, calcular os custos disso tudo, e aí ver se em algum momento disso tudo você pode encaixar Jesus na tua história, nos teus planos, nos teus desejos, nos teus projetos de vida. Aí você já pensou tudo, você já calculou na sua cabeça. Eu não sei se você é assim, que você planeja lá na frente, você calcula tudo. Você tem tudo na cabeça, tem tudo no papel descrito. Aí você começa a pensar em algum momento onde Jesus vai entrar nisso tudo. Seguir Jesus não pode ser baseado nos teus termos. Seguir Jesus não é baseado naquilo que você pensa que é seguir Jesus. E muitas vezes, amados, ou quase sempre, as multidões seguem Jesus de uma maneira confortável, porque seguir Jesus no meio das multidões é mais confortável. Sabe por quê? Porque a sua agenda está lotada. Porque você anda com a sua agenda tão lotada que não tem tempo para Jesus, você não tem tempo para a igreja, você não tem tempo para nada. Preste atenção em algo importante. Na maioria das vezes, quando nós estabelecemos os nossos próprios termos, quando nós estabelecemos os nossos próprios termos de seguir a Jesus, sabe o que nós fazemos? Nós damos um ressignificado àquilo que significa de fato seguir Jesus, aquilo que significa de fato discipulado. Nós ressignificamos esse termo e damos a ele um novo significado. Aí, se você não concorda com o casamento segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus colocou para nós que é casamento, segundo aquilo que Jesus nos disse que é casamento, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu não vejo desse jeito. Sabe o que nós fazemos? Nós ressignificamos casamento. Nós ressignificamos o que significa de fato casamento. Não, eu vejo o casamento desse jeito. Eu vivo o casamento desse jeito. Aí você dá um novo significado ao casamento. Ah, mas eu não concordo com essa maneira de viver, igreja. Não. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com o que essa igreja vive. Eu não concordo com como eles vivem, como eles fazem. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós ressignificamos igreja. Não, viver igreja nos meus termos, naquilo que eu penso ser igreja, é desse jeito. Nós damos um novo significado para a igreja, não segundo aquilo que a palavra de Deus nos diz que é a igreja, mas segundo os nossos termos, segundo aquilo que nós entendemos que é igreja. Da mesma maneira, é aqui com o discipulado. Alguém falou certa vez, com muita propriedade, o seguinte: a maior autossabotagem é nós ressignificarmos as coisas. E essa mensagem vem nesse sentido, queridos, porque Jesus está olhando para você no meio da multidão. Jesus está preocupado com a maneira que você está vivendo.
Talvez você tenha ressignificado o termo discipulado. Talvez você tenha ressignificado o que é ser igreja de Jesus. O que é ser discipulado por Jesus. Essa mensagem é para perturbar você. Para tirar você da sua zona de conforto. Para tirar você de onde você está. Sabe por quê? É para você entender que existe uma agenda mais prioritária do que a tua agenda. Existe uma agenda mais prioritária do que aquilo que você está vivendo hoje. Existem coisas mais importantes do que aquilo que você está vivendo. Até o amor, às vezes, nós ressignificamos. Quando nós falamos de amor, de um certo tipo de amor, aí nós vamos para o primeiro tópico, nós ressignificamos o que realmente significa amor. Verso 26 diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus não está dizendo aqui que você precisa odiar a sua mulher. Jesus não está dizendo que você precisa odiar o seu marido, os seus pais, sua mãe, seu pai, seus irmãos, sua sogra, seu cunhado. Jesus não está dizendo que você precisa odiar a sua família e todas as pessoas que você hoje ama. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que não podemos, em hipótese alguma, colocar qualquer pessoa no lugar de primazia, no lugar mais importante da nossa vida. Nesse lugar mais importante da nossa vida, Jesus precisa habitar. Em nenhum momento, em contexto da nossa vida, nós podemos colocar nada no lugar de maior importância na nossa vida. Jesus, preste atenção nisso, Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Precisamos entender o contexto daquilo que Jesus está falando aqui. Porque se alguém naquela época decidisse sair do meio da multidão para seguir Jesus, para ser discipulado por Jesus, e essa pessoa voltasse para casa, eles iam dizer para ele: o quê? Você está seguindo Jesus de Nazaré? Ou você desiste dessa ideia, você pode sair daqui. E daqui você não leva nada. A sua herança, a partir desse momento você não tem mais. E essa decisão, meus amados, naquele contexto poderia tomar proporções tão grandes que você seria perseguido pelos líderes religiosos. Você seria tido como um marginalizado daquela época. Você seria perseguido de maneira terrível. Jesus está dizendo, meus amados, que nós precisamos, muitas vezes na nossa vida, pensarmos e refletirmos nos custos que vão ter no ato de seguir Jesus. Jesus não está dizendo que nós não podemos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que Jesus está dizendo é que nenhum lugar da nossa vida pode ocupar, nada nesse mundo pode ocupar o primeiro lugar na nossa vida. O nosso maior amor precisa estar direcionado à pessoa de Jesus. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele é o nosso Senhor.
Ele é o nosso Salvador. Jesus nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino da sua luz. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. É esse Jesus que precisa ocupar o primeiro lugar na minha vida, na sua vida. Jesus precisa ter a primazia na minha vida. Eu acredito que a sua família, ela é maravilhosa. Eu acredito de fato que a sua família é uma família maravilhosa. Mas entenda uma coisa: a sua família não pode perdoar os teus pecados. A sua família não pode redimir você dos seus pecados. A sua família não pode levar você para o céu. Mas Jesus pode. O único que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos redimir dos nossos pecados, é Jesus Cristo. Por isso Ele precisa ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e o perdão dos pecados. Não significa primazia que nós devemos abandonar os nossos familiares, nem nos anularmos totalmente, mas primazia está dizendo com a maneira como nós nos preocupamos com a nossa família, a maneira como nós nos preocupamos com as coisas que se referem ao reino de Deus. Então, o que se requer do discipulado? Que o nosso maior amor precisa estar em Jesus Cristo. Verso 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. E ainda temos a segunda demanda, um certo tipo de sofrimento. Um certo tipo de sofrimento não é uma dor de cabeça, um certo tipo de sofrimento não é uma enfermidade no seu corpo, um certo tipo de sofrimento, ou levar a sua cruz, não é a sua sogra. Estou falando de sogra, mas a minha sogra me trata melhor do que as filhas dela. Não é nada disso. Mas trata-se daquele sofrimento que diz respeito ao fato de amar Jesus sobre todas as coisas. A implicação de amar a Jesus sobre todas as coisas nos coloca muitas vezes em conflito constante com as coisas deste mundo. O mundo que nos diz que nós precisamos amar as coisas que estão ao nosso redor, precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor, mais do que nós amamos Jesus. Constantemente nós somos confrontados em relação a isso. Mas eu fico pensando o que se passou na cabeça daquelas pessoas que ouviram Jesus dizer que aquele que não tomar a sua cruz não pode ser meu discípulo. Sabe por quê? Porque Jesus ainda não havia carregado a sua cruz. Jesus ainda não havia sido crucificado. Então o que se passou na cabeça daquelas pessoas? Puxa, aí, sabe o que eles viam? Eles viam homens sendo condenados, porque eram vistos como nocivos à sociedade daquela época. O que eles viam eram simplesmente homens que eram condenados e eram crucificados por se tornarem nocivos, porque se tornaram marginalizados, porque se tornaram incômodos. É isso que eles viam naquela época. Mas presta atenção, não somente isso. Mais do que isso. Eles não simplesmente eram eliminados da sociedade,
mas eles precisariam passar pela base da humilhação. Preste atenção nisso. E é interessante nós pensarmos o quanto o Evangelho nos coloca em oposição com o mundo que nós vivemos. E isso gera em nós desafios e comprometimentos. E nós olhamos para o mundo que quer exterminar o Evangelho. Nós olhamos para o mundo que quer tirar o Evangelho da nossa vida. Nós olhamos para o mundo que quer tirar o Evangelho da nossa família. Nós olhamos para o mundo que quer exterminar o Evangelho da nossa sociedade, das nossas escolas. Nós olhamos para o mundo que quer exterminar o Evangelho, aniquilar o Evangelho. Mas não somente eliminar o Evangelho, mas quer humilhar o Evangelho. (28) Para não suceder, 28, pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para a concluir? Jesus está fazendo o quê? Jesus está associando o custo da construção de uma edificação, de uma torre, com o custo de seguir Jesus. Jesus não está escondendo daquelas pessoas que existe um custo de segui-lo. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo concluir, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não o pôde acabar. Verso 31. Ou qual é o rei que, indo contra outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar outro que vem contra ele com 20.000? Aqui não é mais um construtor, aqui é um rei. Porque o construtor, segundo o que a Bíblia está nos descrevendo, é o construtor que vai construindo, que vai fazendo as coisas afoitamente, sem calcular, vai fazendo as coisas, de repente chega na metade da obra, ele vê, puxa, não deu para terminar. E eu nem pensei que era assim. Sério que seguir Jesus, você precisa ir para o culto todo domingo? É sério isso que você precisa ler e acreditar na Bíblia como sendo a maior verdade na tua vida? É sério isso? Ah, não. Não domingo, só domingo, segunda-feira tem o papo teológico? Ah, não, só que me faltava ir na quarta também. É sério, na quarta-feira também tem que ir para o GC? É sério que eu preciso fazer todas essas coisas? Ninguém me falou isso. Eu não sabia que era assim. Eu não sabia. E Jesus fala de um rei que faz cálculos e que sabe que não tem como vencer. E aí ele tem que escolher entre a sua agenda e se render. E a inteligência do rei está no se render a Cristo, porque ele sabe que ele não pode vencer. Porque ele fez os cálculos, concluiu então que ele não pode vencer contra outro rei que está vindo contra ele. E o discipulado, meus amados, exige de nós submissão. Não é uma experiência emocional. Me arrepiei agora. Não é uma experiência emocional, mas ela trata de uma consciência do custo do discipulado, de uma consciência consciente de que quanto custa seguir Jesus. Presta atenção. Às vezes, meus amados irmãos, muitas vezes nós tiramos da evangelização a reflexão das pessoas, porque às vezes nós não queremos que elas vão acreditar naquilo que nós estamos falando, por isso nós tiramos o direito das pessoas de reflexão daquilo que nós estamos falando. O evangelho não tira o teu cérebro. Quando nós vamos evangelizar as pessoas, nós tiramos delas o direito de elas refletirem sobre o quanto vai custar elas aderirem àquilo que você está falando como evangelho.
Jesus aqui não está escondendo nada dessas pessoas. Se você não fizer assim, você não pode ser meu discípulo. Não dá. Você pode seguir Jesus no meio da multidão. Mas para seguir Jesus de perto tem um custo. Se você não fizer isso, você não pode ser meu discípulo. Porque o Evangelho, meus amados, ele não é popular. O Evangelho não é politicamente correto. A Bíblia não trata do teu conforto. A Bíblia não trata do teu bem-estar. Você já viu aqueles vídeos? 10 pontos para você viver feliz. 10 pontos da maneira que você pode viver essa vida aqui de uma maneira mais tranquila e feliz. Um dia eu abri um vídeo, além de tocar contrabaixo, eu sempre quis tocar gaita de boca. Eu abri um vídeo que dizia assim: aprenda a tocar gaita de boca em 5 minutos. Uau! Esse é para mim. Fui lá e cliquei, o cara... enganei você. É impossível você tocar gaita de boca em 5 minutos. Eu só queria que você abrisse aqui para você saber que não tem como. Você precisa dedicar tempo para isso. Você precisa criar o que chama de embocadura. Você precisa estudar muito. Eu pensei, não, deixa. Não dá. Não tenho tempo para isso. Não tenho tempo para isso. Jonas, meus amados, ele não tinha uma mensagem popular para Nínive. Não. Jonas não chegou lá e falou, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Olha, Deus me mandou dizer, se vocês não se converterem, Deus vai destruir tudo isso aqui, e você junto com eles. Sabe de uma coisa que nós precisamos aprender? Nós não precisamos tornar o Evangelho popular. Nós não precisamos esconder das pessoas o quanto custa seguir Jesus. Nós não precisamos esconder das pessoas o quanto custa o discipulado, o ato de seguir Jesus. Nós precisamos falar para as pessoas. Nós precisamos falar para as pessoas da palavra de Deus. Aí nós precisamos deixar o Espírito Santo agir na vida das pessoas. E a última demanda, então, é a demanda do desapego. Eu não sei se você já percebeu isso. Nós temos conversado sobre isso como liderança da igreja. Eu tenho conversado com o pastor Diego. Nós temos conversado com algumas pessoas que fazem parte da liderança da igreja. E eu não sei se você já percebeu isso. Talvez você que está mais tempo de igreja, talvez tenha percebido isso. Que nós estamos vivendo um momento maravilhoso como igreja. Talvez nós nunca vivemos um momento como esse. Eu creio que está acontecendo um avivamento. Deus, meus amados, está fazendo algo maravilhoso no nosso meio. Ontem nós tivemos aqui 104 crianças, 40 pessoas engajadas no cuidado, 40 pessoas servindo. Deus está fazendo algo maravilhoso no nosso meio, queridos. E sabe uma outra coisa que eu tenho percebido? Olha só, toda a nossa ligação está sendo tirada. Ligação de quê, Fábio? Toda a nossa ligação com as coisas desse mundo está sendo cortada. Não sei se vocês perceberam isso, parece que alguma coisa está acontecendo aqui dentro. Alguma coisa está acontecendo aqui dentro que está forçando, que está nos levando a nós nos desapegarmos às coisas deste mundo, porque há um propósito de Deus. Porque se não houver em você um certo tipo de amor, se não houver em você um certo tipo de sofrimento, se não houver em você um certo tipo de desapego, você não pode ser discípulo de Jesus. Se talvez faltar uma dessas demandas, nós seríamos desqualificados como seguidores, como discípulos de Jesus.
Não dá mais para seguir Jesus no meio da multidão. Sabe por que Deus está tirando todas as nossas ligações com as coisas deste mundo? Porque Ele quer nos tornar como peregrinos. Jesus quer nos transformar como peregrinos. E o verso 34 ele nos diz, aí nós vamos encerrando, fica tranquilo. O sal é certamente bom, caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Se não tiver um certo tipo de amor, se não tiver um certo tipo de desapego, um certo tipo de sofrimento, não vai ser discipulado. Não dá. Esse ato de seguir Jesus só vai ser ato de seguir Jesus se você tiver essa essência na sua vida. Esse ato de seguir Jesus só vai ter a essência, só vai produzir os resultados na sua vida, se isso fazer parte da tua vida. Se não, só vai ter cara de sal, mas não é sal. Talvez uma das coisas que torna a igreja mais irrelevante e infrutífera nos nossos dias é o sal sem sabor. Talvez o que torna a igreja menos infrutífera e relevante nos nossos dias é quando falta a essência do amor, do sofrimento, do desapego às coisas deste mundo, porque daí só tem cara de sal, mas não é sal. Um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego. Eu não sei o quanto isso falou com você nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não sei como você está vivendo, se você está vivendo e seguindo Jesus no meio da multidão, eu não sei. Mas para seguir Jesus, eu sei. Você precisa amar a Jesus sobre todas as coisas, queridos. Não tem jeito. Jesus precisa ocupar o primeiro lugar, a primazia na tua vida. Para você seguir Jesus, você precisa suportar os sofrimentos deste mundo, sabendo que o que nos aguarda é muito maior e melhor. Porque os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de vir. Se nós não tivermos um certo tipo de desapego às coisas deste mundo, queridos, esse é o custo do ato de seguir Jesus. Para ser um discípulo de Jesus, essa essência precisa fazer parte da minha vida, da nossa vida como igreja do Senhor Jesus. Talvez eu esteja sendo repetitivo aqui, mas você não sabe o quanto eu sou repetitivo. Nós temos sonhado com isso, e eu creio de todo o meu coração, porque as evidências nos falam, gritam ao nosso ouvido, que Jesus tem algo especial para nós como igreja. Eu não sei o que outras igrejas que confessam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas têm como planos para as suas vidas, mas nós temos plano de sermos relevantes, de expandirmos as nossas fronteiras, de ganharmos no mínimo, frouxo, 1% dessa cidade. Nós falamos esses dias de 1% servindo, engajada, desejando mais de Deus. Eu quero concluir essa mensagem. Da equipe de louvor pode subir. O que é seguir Jesus? O que significa seguir Jesus, então? É submeter-se ao seu senhorio, é amando-o como Senhor das suas vidas, é aceitando o sofrimento que passamos por causa do Evangelho como uma dádiva
para a nossa vida, entendendo que Cristo é o único vínculo que precisamos nos apegar neste mundo, para sermos quem de fato nós devemos ser. Para sermos de fato quem nós devemos ser, como igreja, como cristãos, que são discipulados, que são seguidores de Jesus, que entendem os custos de seguir Jesus e estão dispostos a pagar esse custo. Que seguem Jesus e que estão dispostos a pagar esse preço. Alguém disse certa vez: dê-me 100 homens que não temam nada mais do que o pecado, e eu ganharei este mundo.